prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero falar um pouco sobre avançar, prosseguir. Eu ainda não titulei a mensagem, mas no decorrer da caminhada, vamos ver de que forma o Espírito Santo, ele ministra ao nosso coração. Lendo esse versículo, prossigo para o alvo, nós vimos aqui um propósito encorajador. E essa mensagem, ela tem um propósito de te motivar a avançar na fé, a superar limites esses internos e externos, claro. Essa mensagem, ela tem um objetivo de nos proporcionar a caminhar com perseverança rumo ao propósito que Deus estabeleceu. Então eu quero começar esta mensagem dizendo que você nunca está velho demais para definir outra meta ou sonhar um novo sonho. Não, você não está velho. Quem vai te proibir de sonhar? Quem vai proibir você de traçar novas metas? Só você mesmo, nem o diabo pode te parar. Então você não passou do tempo de viver, ou seja, um novo tempo com o dono do tempo é possível conquistar dia após dia. A nossa vida de crente não é uma estatística, não. Ou seja, a nossa vida, ela vive em movimento, em crescimento. E sempre temos um alvo, um objetivo, uma direção. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, após experimentar algumas caminhadas, algumas experiências profundas com Cristo, ele declara que ainda não havia chegado ao seu objetivo. Ele ainda não havia chegado no seu alvo. Mas ele estava o quê? Caminhando, ele estava indo, ele estava prosseguindo. Então aqui nós vamos ver que Paulo, ele reconhece que Deus sempre tem mais. Deus tem mais graça, Deus tem mais força, Deus tem mais propósito, Deus tem mais maturidade, Deus tem muito mais para você. E além de tudo isso, Deus ainda tem um céu preparado para mim e para você. Entretanto, muitos param no meio do caminho. Nós lembramos de Israel, eu falei de Israel hoje. Deus proporcionou a Israel sair do Egito, atravessar o deserto, caminho esse com toda a dificuldade, com 3 meses, porque tinha mulheres grávidas, tinha crianças no colo, tinha crianças que caminhavam, tinha animais. Então a trajetória do Egito à Terra Prometida era 90 dias. Por causa da murmuração, perdurou aí 40 anos. Por quê, pastor Kleber Gregório? Porque não acreditaram na caminhada, não acreditaram no propósito de Deus para as suas vidas. Outros desanimam diante das lutas. E eles, quando viram Faraó vindo, eles disseram: Moisés, seria melhor morrer lá no Egito. Trouxeste para nós morrer aqui no deserto, porque o Egito não tinha sepultura. Então eles não estavam acreditando. Alguns, na realidade, se encontram dessa forma. Alguns até se acomodam no que já alcançaram, no que já conquistaram. É pecado almejar? É pecado querer conquistar? Não. Pecado é colocar o coração naquilo que é terreno. Mas não é pecado você conquistar uma casa boa, um carro bom, um emprego bom. Não é pecado. Pecado é você botar ele acima de Deus. E outros ainda ficam olhando para trás, impedindo o novo de Deus acontecer. Eu já contei aqui uma ilustração de um homem que tinha uma vaquinha. E o sábio passou ali com o seu aluno e ele parou naquela casa, num lugar deserto, não tinha nada. Uma casinha simples. E o sábio perguntou de que forma eles viviam ali. Ele falou: nós temos uma vaquinha, um leite, a gente faz um queijinho. E esse queijo que a gente vai fazendo aqui é pouco. A gente vai na cidade, lá distante, vende, compra alguma coisa. E a gente vai vivendo assim, plantando aqui. E dessa forma a gente tá vivendo. E o sábio perguntou: cadê a vaquinha? Ele disse: tá aí por aí pastando. O sábio agradeceu pela estadia e foi embora com o seu aluno. E avistou a vaquinha. O sábio falou com o menino: vamos pegar essa vaca, vamos empurrar essa vaca de precipício abaixo. O menino ficou estarrecido. Mas como? Mas o sábio disse: obedece. Pegaram a vaca, empurraram a vaca de precipício abaixo, mataram a vaca. E foram embora, aquele menino triste,
E passou anos e anos e anos. O sábio morre, o menino se transforma em mais um sábio. E ele agora vai lá naquela casa para pedir perdão, para ver se encontrava alguém e justificar e levar ali uma quantia. E quando o menino está indo, ele avista uma fazenda no lugar da casa, uma fazenda gigantesca, uma casa bela. E aí bateu palma. Eu queria saber aonde foi a família que morava aqui há tantos anos, que eles tinham uma vaquinha. E o dono falou, não, somos nós que moramos, sempre moramos aqui. Mas como? Vocês só tinham uma vaquinha. Quando nós viemos aqui, eu e o meu professor, ele disse, olha menino, olha senhor, que já era um senhor, a gente só tinha uma vaquinha, a gente comia o que a vaquinha dava. A vaquinha morreu, a gente não tinha mais nada. E agora a gente começamos a plantar, porque a gente só fazia aqui uma rocinha pequenininha. E agora começamos a plantar e começamos a vender. Hoje nós importamos para fora. Se a vaquinha não morresse, talvez nós estávamos naquela vida de miséria. E tem alguém que se acomodou naquilo que já conquistou. E esquece de ver, de olhar para frente, fica olhando para trás. E olha para trás e fica impedindo o novo de Deus. O dono da vaquinha só olhava para a vaquinha. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Essa é uma palavra do escritor Max Lucado. Deus nunca disse que seria fácil, mas que a jornada, a caminhada vale a pena. Então nessa mensagem de hoje, eu quero falar algo impactante para você. Eu quero mostrar a você, nesse versículo, 13 motivos. São motivos espirituais que nos impulsionam a avançar rumo ao propósito de Deus. Não que eu já tenha alcançado. Olha o que Paulo diz, mas prossigo. Não que eu já tenho alcançado, mas prossigo. Então eu quero dizer para você que Deus ainda está aperfeiçoando a sua história. Ou seja, a obra não terminou. Ele poderia te dar a obra completa, mas ele vai aperfeiçoando de acordo com a sua fé, com a sua caminhada. Deus vai trabalhando. Se há vida, há propósito. Se há propósito e se há vida, há fôlego. E se há propósito, há vida, há fôlego, há uma direção. Então Deus te dá vida, Deus te dá fôlego para você tomar uma direção e cumprir o propósito que ele ortogou para você. No capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, Paulo diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse dia pode ser o dia da vinda do Senhor. Deus vai nos aperfeiçoando. Ô glória! A consciência da incompletude nos protege da incomodação. Você sabia disso? Muitas das vezes nós vamos ver que aquilo está incompleto. E aí tem pessoas que têm determinação que vai ficar incomodado. Está incompleto, isso eu preciso terminar. Paulo não diz isso por pessimismo, não, mas por humildade. Quem acha que já chegou, não cresce mais. Eu, pastor Kleber Gregório, eu sou meio metido, meio atrevido. Eu meto a mão ali no micro-ondas, num aparelho qualquer, e eu vou consertar. Bom, já está queimado, não está? Se eu acabar de queimar, eu jogo no lixo. Mas a maioria das vezes eu consigo consertar. Eu sou aquele cara metido a MacGyver. Eu fiz a minha casa, botei piso na minha casa, veio um pedreiro aqui na minha casa, que eu era pintor lá do hospital, e ele veio aqui na minha casa fazer não sei o quê. E quando ele viu o meu piso, ele me chamava de maluco, porque eu era doido mesmo. Ele falava, maluco, você pegou um pedreiro bom, hein? Rapaz, que piso bem colocado. Ele é pedreiro. Que piso bem colocado. Eu falei, você tá de zoeira, tá vendo o defeito do meu piso, tá de palhaçada, né? Não, rapaz, seu pedreiro é bom. Aí minha esposa, a missionária Vilma, falou, o pedreiro do seu lado é ele. Ele não acreditou. Mas por quê? A determinação de não se estabilizar, não se conformar. Não, se eu tenho condição, eu vou fazer. Eu vou pagar por quê? Pois eu faço elétrica, hidráulica, coloco porta. Ou seja, faço tudo um pouquinho de obra. E aí eu pegava minhas obras e eu fazia todo tipo de manutenção. E portanto não faltava serviço para mim. As imobiliárias me procuravam e eu não tinha tempo para muita gente. Então, Paulo, ele vai dizer aqui, querido, que ele está prosseguindo para conquistar. Deus trabalha no presente para preparar o futuro. A fé amadurece quando nós entendemos que cada etapa faz parte de uma construção. E essa construção é construção divina. Quem entende que Deus ainda está trabalhando, ele encontra força para continuar avançando. Ô glória! Precisamos avançar, precisamos prosseguir.
Avançar porque o passado não pode parar a sua caminhada. Se eu olhar para o meu passado, misericórdia, eu vou querer voltar para lá como? É o cachorro voltar ao vômito. E Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficam. Então o passado não define o seu destino, meu irmão. Você não vai voltar, você vai prosseguir. Desistir nunca, parar jamais e avançar sempre. Define apenas de onde você veio. Você tem uma identidade. A sua identidade de onde você veio? Você veio do céu e você vai voltar para lá. Ô glória! Paulo carregava culpas antigas, mas ele não vivia paralisado por elas. Paulo disse, olha, tudo que eu aprendi me serviu como esterco para dar crescimento. Eu não vou parar, eu vou prosseguir. Deixa o passado, querido. Deixa o passado. Porque deixar o passado é uma decisão espiritual e emocional. Não é uma amnésia, eu não vou esquecer. É um posicionamento, eu vou me posicionar. Mesmo, às vezes, ferido, às vezes magoado, triste, feridas profundas, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que diante da graça de Deus, essa ferida, ela vai cicatrizar. Há coisa muito melhor pela frente do que qualquer uma que nós já deixamos para trás. O futuro de Deus é maior que a memória do seu fracasso. Pega essa senha. O futuro de Deus é melhor, é maior do que a memória do seu fracasso. Deus tem o melhor para você. O Evangelho, ele não nos prende ao que nós fomos, não, mas ele nos chama aquilo que nós podemos ser. Sabe por quê? Porque Deus, ele acredita em você. Deus, ele acredita em mim. Então, quem solta o passado, abre espaço para o novo de Deus. E tem um novo de Deus para você. Avance, porque há um alvo maior em sua frente. Prossiga para o alvo. Há um propósito de Deus para a sua vida. Paulo não corria sem direção. Ele tinha foco, ele tinha objetivo. A vida cristã não é sobre velocidade, mas sobre direção. Se você não aguenta correr, caminha. Se não aguenta caminhar, vai capengando, vai se arrastando, mas vai. O alvo define o seu ritmo e o foco da caminhada. Quem olha para o alvo não se perde com distrações laterais, o que está na esquerda, na direita, o que ficou para trás. Não. Quem vive olhando para Cristo, vive avançando. O prêmio vem para quem não desiste. Ô glória! Paulo não buscava aplauso terreno, mas aprovação eterna. O céu recompensa quem permanece fiel. Quem tem algo, viva motivado. Quem tem Cristo, vive revigorado. E eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero concluir essa mensagem. A caminhada ainda não acabou. Pode ser o tema. A caminhada ainda não acabou. Deus ainda está trabalhando. Amém? Você crê? O passado não tem poder de aprisionar. Além disso, há um alvo glorioso na sua frente. Deus tem mais para você, meu irmão. Seu passado não é a sua prisão. O alvo está à sua frente. Sabe por quê? Porque a graça nos empurra, o Espírito nos sustenta e Cristo nos chama a avançar. O que Deus planejou para você vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, levante-se pela fé, em nome de Jesus. Avance. O Deus que começou a boa obra vai completá-la na minha, na sua, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E assim eu encerro essa mensagem de hoje, agradecendo a Deus por você, pela sua casa, pela sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o teu irmão em Cristo, pastor Kleber Gregório. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Shalom Adonai.